Para a glória daquele que tem todo o poder nos céus e na terra, estamos de volta, sempre com muito prazer, sempre com muita alegria. Onde quer que você esteja, meu irmãozinho, meu amigo, abra o seu coração, porque Deus tem algo precioso para todos. Amigo, você já se inscreveu em nosso canal? Muito obrigado de todo o coração. No entanto, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se em nome de Jesus. Não esqueça de dar o seu like. É importantíssimo essa sua curtida aí. Está bem assim? Faça o seu comentário, também é muito importante. E também dê aquela apertadinha no sininho. Legal? Vamos agora para o melhor do nosso vídeo. A meditação da infalível Palavra de Deus. O texto bíblico de hoje, amigo, está no livro de Atos dos Apóstolos, o 5º livro do Novo Testamento, o único livro histórico do Novo Testamento. Localize aí neste livro o capítulo 17, a partir do versículo 19. E tomando, levaram ao Areópago, dizendo: Poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupam senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Aleluia! Glória a Deus por esse texto bíblico que nos esclarece muito. O texto em apreço está nesse capítulo 17, e se você, aí na sua casa, eu até sugiro que você o leia na íntegra, porque fala que Paulo teve problemas em Tessalônica e posteriormente em Bereia. Os judeus que não aceitavam a pregação do evangelho, principalmente quando Paulo falava de ressurreição, eles não aceitavam. E por isso Paulo teve que sair fugido e foi então para Atenas, capital da Grécia, berço do conhecimento. E foi lá no Areópago que aconteceu o belo discurso de Paulo. Então, de acordo com o texto, meus amigos, nós queremos fazer aqui 3 considerações. Primeiro, com base no versículo 23. Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito:
ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Pois é, meus amigos. Então, lá no Areópago, que era um lugar, era o ponto mais alto da cidade de Atenas. E lá havia vários santuários de todos os deuses da mitologia grega. E para cada deus havia um altar. E Paulo, dando uma olhada por lá, ele viu que havia um altar onde estava escrito ao Deus desconhecido. E ele disse para os atenienses, para os filósofos, estoicos, epicureus, homens inteligentes que estavam lá, ele disse, eu quero falar para vocês deste Deus aqui, olha, o Deus desconhecido. O que é interessante a gente meditar ou a gente considerar é que cada santuário tinha o seu altar. Tinha lá o seu padroeiro, tinha lá o seu Deus, o seu altar, para eles adorarem aqueles deuses. Por isso que Paulo disse, olha, Deus não habita em templos feitos pela mão do homem. É preciso que a gente entenda isso, porque hoje nós temos também os nossos templos. Não era nesse sentido que Paulo estava falando. Ele estava querendo dizer que Deus não estava presente onde as pessoas estavam adorando as imagens de escultura. Era isso que Paulo estava querendo dizer. Por isso eu estou dando esta explicação para que as pessoas não pensem, então hoje não precisa mais a gente ir ao templo. É necessário, sim, porque o templo é um lugar onde nós nos reunimos para adorar em espírito e em verdade ao único Deus verdadeiro, o Deus que criou os céus e a terra. Agora que fique bem claro que Deus quer habitar mesmo em mim e em você, porque o nosso corpo, a Bíblia diz na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, que o nosso corpo é templo, é morada de quem? Morada do Espírito Santo. Esta aqui é a pura verdade. Então, o templo em si não salva ninguém, não cura ninguém, não liberta ninguém. Agora a gente se reúne no templo que foi fabricado pela mão do homem, diga-se de passagem, não para adorar o templo, mas porque lá nós vamos adorar a Deus. Lá não tem imagem, não tem nada. Lá nós vamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Ninguém vai adorar o homem, não. Ou uma imagem esculpida com feição de homem, com cara de homem, não. Nós vamos adorar aquele que é espírito. O próprio Jesus disse lá no capítulo 4 de João, porque Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, Atenas, não obstante o grande conhecimento intelectual, não conhecia a Deus, apesar de centenas e centenas de tabernáculos construídos pela mão do homem. Pastor Jairo, interessante nesse versículo 23 é que ele foi muito claro dizendo que lá onde no santuário que estava escrito ao Deus desconhecido, ele disse, é este o que eu vos anuncio. Pois é. Falou para os atenienses. Ao Deus que, não obstante a grande cultura helênica, ou ateniense, ou grega, mas não conheciam Deus. Por isso o altar estava lá, ao Deus desconhecido. Amém? Vamos agora, pastor, para os versículos 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. É ele quem dá a todos, a você, amigo, a mim, a respiração, a vida, para
todos, é este Deus. Ele não precisa de ninguém, de nada, não precisa que ninguém carregue ele. Ele não precisa. Não precisa, porque ele é Deus, imortal e invisível, porém real. É este Deus que nós adoramos, que nós servimos, que nós falamos para todos, sem qualquer restrição. Amém? E agora vamos fechar a mensagem com base nos versículos 29 e 30 desse texto. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Aleluia. Amigo, não tem para onde correr, é a verdade. O nosso compromisso, o compromisso com o projeto, do projeto e de pregai, é com a verdade. Eu sei, eu tenho certeza que eu estou falando para milhares e talvez milhões de pessoas que estão precisando ouvir o que estão ouvindo. Agora, tem que ter coragem, tem que ter ousadia e tem que ter conhecimento e respaldo na palavra. Quer ver? Preste atenção, eu vou pedir para a pastora repetir o versículo 29. Repita, pastora. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Pois é, então os homens imaginam qualquer coisa, pegam o ouro, a prata, o gesso, o bronze, a madeira, o cimento, imaginam uma imagem de alguém que já viveu por aqui, a imagem de Pedro, de Paulo, de João, da própria Maria, mãe de Jesus, e fazem uma imagem de escultura, e aí passam a adorar aquela imagem e devotar a ela sacrifícios. É impressionante a ignorância do povo. Mas presta atenção para o versículo 30. Agora, pastor, o versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Pois é, amigo. Porque alguém pode dizer, eu não sabia. Eu vivia fazendo estas coisas porque eu também passei por isso. Eu também fazia todas estas coisas. Mas um dia eu me arrependi. Um dia eu tomei o conhecimento da verdade. Deus mudou a minha vida. Quem mudou a minha vida foi Jesus, por causa do conhecimento da palavra. Porque a palavra liberta, a palavra transforma. Jesus disse, conhecereis o quê? A verdade vos libertará. Eu fui liberto da mentira. Das mentiras. Eu me refiro à mentira religiosa. Porque eu nunca fui, aquele mentiroso, conto mais. Não. Todo homem é mentiroso, porque nós somos descendentes de Adão. Mas, a partir do momento em que você toma conhecimento da verdade... Aí sai da ignorância. Sai da ignorância. Aí não vai mais ser inocente. Não vai mais ser inocente. Por isso que está escrito que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. A falta do conhecimento. A falta do conhecimento. Não confunda ignorância com violência. Tá? Muito bem. Então, ele diz, olha, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas ele anuncia aos homens em todo tempo, olha só, em todo tempo. Em todo lugar. Em todo lugar. É para você. Não importa o lugar onde você está neste momento. Deus está falando com você. Arrependa-se. Arrependa-se. Está escrito lá no livro de Atos, no capítulo 3, neste mesmo livro que nós estamos meditando. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados e chegue o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Quando a pessoa se arrepende, então o Espírito Santo passa a habitar na vida daquela pessoa. Pastor, então eu quero que o senhor ore por mim, porque eu vivia enganado, pastor.
Eu passei todos estes anos na minha vida pensando que eu estava no caminho certo, pastor. E agora esta mensagem me esclareceu. Pois é. Então, o primeiro passo é aceitar Jesus, porque é Ele quem vai te perdoar. Amém? Ore comigo agora, onde você está neste momento. Pai, em nome de Jesus, aquilo que eu recebi de Ti, Paizinho, eu passei. Através deste projeto e de pregar, e as pessoas estão ouvindo a verdade. Pai, há pessoas que ouviram, assistiram esta mensagem e que estão arrependidas por passarem tanto tempo no engano. Se elas estão arrependidas, aceitando a Jesus, Paizinho, perdoa os seus pecados. Registra o nome de todas elas no livro da vida. E que o Senhor dê sabedoria para que todas elas permaneçam firmes até o dia da tua vinda, assim seja. Amém. Graças a Deus. Agora vamos orar pelas pessoas que estão precisando de um milagre. Eu não conheço você. Não sei quem é você. Estou aqui longe, mas para Deus a distância não é impedimento para Ele operar. Eu vou orar. Se você crê, o seu nome está aqui. Se você já fez o seu pedido, mas se você não fez o seu pedido e se você crê, Jesus disse que tudo é possível ao que crê. Então ore comigo agora e o poder de Deus vai se manifestar em você agora. Pai, em nome de Jesus, te apresento todas estas pessoas que pediram, que fizeram os seus pedidos. O nome delas, Paizinho, os nomes delas estão aqui, Pai. E eu te apresento todos eles agora. Pai, em nome de Jesus, libera agora a bênção da cura para todos os que estão orando comigo agora pela fé. Pai, libera a bênção da libertação também para todos que estão orando comigo e que querem ser libertos para te servir. Pai, também libera a bênção da vitória para todas as famílias. É o que te peço pela fé, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amigos, que bom, que legal estarmos juntos mais uma vez através deste vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu os espero em nossa próxima edição, se Deus quiser. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, a Ele, somente a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Glória a Deus!